Olha, o Podemos terá candidato ao governo do estado em 2022. Partido que tem uma formação, começa a construir composições, inclusive aqui no estado do Piauí, já aponta o nome de Alessander Mendes como pré-candidato ao governo do estado. Nós estamos recebendo aqui o pré-candidato no nosso Jornal do Piauí. Seja bem-vindo, doutor Alessander. Obrigado, Joelson. É um grande prazer estar aqui. Obrigado, Lídia. Obrigado, Alivaldo. É uma satisfação podermos discutir a grande mudança e a grande jornada democrática da história do Piauí que vai acontecer em 2022. Como é que o senhor chegou a essa possibilidade? Como é que o Podemos apresentou o seu nome e o senhor colocou à disposição para o desafio de concorrer a uma eleição ao governo do estado? Joelson, existimos na história do Piauí um grupo político, os vários grupos, que eles estão no poder há mais de 30 anos. Eu estou insatisfeito, você está insatisfeito, você de casa também está insatisfeito. E a gente fica dentro de casa, às vezes se resignando, às vezes fazendo uma oposição. E eu já estava cansado. Nos últimos 4 anos, eu percorri mais de 112 municípios do estado do Piauí e sempre ouvindo as mesmas coisas, das mesmas pessoas. Isso já é numa atuação política ou Não, como profissional? Como profissional, eu sou professor, sou mediador de conflitos e sou advogado. E o professor, então, ele começa a palestrar sobre desconstrução de conflitos. E isso me levou a várias cidades do estado do Piauí. E logo depois as pessoas conversam conosco, nos abraçam e dizem sempre as mesmas coisas. A gente precisa de mudança, a gente precisa de uma mudança real. Então, eu ouvindo essas pessoas e percebendo que aquele papel que nós estávamos desenvolvendo era um papel que poderia ir além. Ele poderia ser um pouquinho maior. Então, eu disse, é a hora de nós participarmos do processo democrático. No primeiro momento, nós colocamos o nosso nome a qualquer situação política partidária. E quando você está num partido, o diálogo é a coisa mais importante. E o partido, então, depois de muitos dias de conversas, de diálogos, disseram, Alessander, nós temos uma missão a você. E é a missão de você se tornar pré-candidato ao governo do estado do Piauí e você lançar, então, o seu nome à nossa comunidade. E assim foi feito, assim foi aceito, e nós estamos percorrendo em todos os lugares, recentemente ainda na cidade de Teresina, mas já com uma agenda para percorrer o interior do Piauí. Agora... O senhor acredita, a gente vê aí os partidos falando nessa polarização, tanto a nível nacional como também aqui no estado. O senhor acredita que pelo fato de não ser um político tradicional, isso poderia chamar a atenção do eleitor para esse seu projeto político? Lídia, no dia 25 de abril, quando nós lançamos a nossa pré-candidatura ao governo do estado, eu recebi várias mensagens com algumas frases dizendo, você está doido? Rapaz, não deixa a sua vida profissional, não deixa a sua história, isso aí não vai nos levar a lugar nenhum, não vai te levar a lugar algum. Essas mesmas pessoas, no dia 30 de abril agora, já mandaram uma mensagem dizendo assim, Joelson... 30 de março, desculpa, você é corajoso, eu estou admirando a sua coragem. No dia 10 de abril de 2022, essas mesmas pessoas mandam as mensagens dizendo, nunca imaginei que você fosse abraçar essa grande jornada democrática da história do Piauí. Eu posso dizer a você e a vocês que estão aqui que esta eleição de 2022, ela será a semelhança à eleição de 1994, quando tudo estava pré-determinado, Joelson. Todos os candidatos já estavam pré-eleitos e o então prefeito Mão Santa sai da Parnaíba como um segundo grito de independência e disse, eu não aceito, se lança pré-candidato. Também naquele momento foi motivo de chacota, de brincadeira, até a luta democrática que foi feita naquele ano de 94. E eu faço uma outra alerta. Em 2002, nós tivemos o mesmo processo. Em 2002, quando tudo estava pré-determinado, ali o ex-governador Wellington Dias também lança-se como pré-candidato e todas as pessoas, na verdade, riram, brincaram e ninguém acreditava. Estamos todos cansados de todas as estruturas políticas serem pré-determinadas em escritórios, de nós já irmos para um processo eleitoral, o qual eu sei quem vai ganhar, quem vai perder, quais são os cargos que estão pré-estabelecidos. É isso que o cidadão piauiense não aceita mais. É isso que está nos movendo a exatamente suspender a minha área profissional enquanto professor, como mediador, como advogado, e dizer, estamos prontos
para percorrer a maior jornada democrática desse Estado. E eu posso dizer a você que está aí, que no primeiro momento, aqueles que não acreditavam, agora já estão extremamente surpresos, não com o Alessander, mas com a vontade de mudança que o Estado do Piauí, nesse momento, precisa. E eu sei que você está concordando comigo. Agora, o senhor cita aí 2 casos emblemáticos de disputas eleitorais, 1994 e 2002, mas na época esses 2 candidatos mesmo teoricamente inferiorizados, mas tinham por trás de si partidos de certa tradição, MDB e PSDB, lá em 94, e em 2002 o PT, uma parte do MDB insatisfeita com o que aconteceu naquela época. Eu perguntaria por que o Podemos, o senhor acha que o Podemos também pode levar adiante um projeto alternativo nos moldes de 94 e 2002? Elivaldo, eu acho que, primeiro que o Podemos, ele está se colocando nesse processo, partidariamente falando, ele está se colocando nesse processo eleitoral e assim, primeiro com os pés no chão, com muita humildade, em reconhecer que o cidadão piauiense ele precisa de uma alternativa. E segundo, em dizer que o grande acordo tem que ser com você aí. O grande acordo é com a sua insatisfação. Eu vou dar o exemplo da senhora Fátima, lá de Prata do Piauí, quando me abraçou e disse: meu filho, eu irei rezar, orar por você o dia todo, porque nós não aguentamos mais. E dona Fátima, eu estou aqui. Naquele dia que a senhora me disse aquilo, eu só ouvi. Quando eu lhe disse que poderia sair pré-candidato a deputado estadual e que a senhora me disse aquilo, hoje eu sou pré-candidato ao governo do Estado. E eu vou lhe dizer, essa sua insatisfação e a insatisfação de todo cidadão piauiense, e aqui eu conclamo a insatisfação dos professores que eu tenho ouvido, a insatisfação dos advogados, a insatisfação das autoridades policiais, e eu quero conclamar vocês para essa jornada. Eu sei que hoje muitos podem até estar duvidando desse processo, mas aguardem. Lídia, Elivaldo e Joelson, aguardem 60 dias depois, porque eu quero voltar para essa tribuna com a credibilidade que ela tem. E vocês, inclusive o Câmara e todos que estão em casa, olhando para mim de um jeito diferente. Porque a democracia piauiense não aceita mais o que está sendo posto e o que está sendo apresentado. Professor, o Partido Nacionalmente perdeu aí o seu pré-candidato à presidência da República. Como é que o senhor pretende trabalhar essa questão nacional aqui no seu projeto no Estado? Nós tínhamos um pré-candidato a presidente da República, o então ex-ministro e juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro estava no Podemos e por uma questão pessoal, por uma questão partidária, ele faz a escolha de sair do Podemos e ir para a União Brasil. Nós respeitamos, nós entendemos, nós compreendemos que as estruturas políticas partidárias, principalmente nesse momento, é comum, muitos saíram de partidos, entraram em outros partidos, mas isso não, na verdade, não atrapalha a nossa pré-campanha no Piauí. Qualquer especialista em política vai dizer: Alessander, foi muito melhor para você não ter um candidato a presidente da República, porque assim você se torna mais livre para exatamente fazer e ouvir vários grupos políticos partidários. E é isso que nós estamos fazendo. Primeiro ouvindo o povo, ouvindo as pessoas, depois reconhecendo que é preciso ouvir esses partidos políticos. Não existe governabilidade se você não tem exatamente os partidos políticos fazendo essa base. Agora, essa base está sendo construída e essa construção pode ser feita até a efetivação ali da homologação das candidaturas. Alessander, você está se deparando com algumas questões que você, obviamente, nunca tinha tido contato. Uma dessas é esses diálogos com lideranças partidárias para tentar construir uma chapa. E a outra é conhecer problemas é uma coisa, saber solucioná-los é outra. Então, em relação a salários de servidores, a investimentos em infraestrutura, como é que está sendo essa preparação para aquilo que é inédito para você? Ok. Primeira coisa é a humildade. É a humildade de entender que ninguém é gestor, ninguém vai para uma pré-candidatura ao governo do Estado, o maior cargo que nós temos no Estado, para dizer que você tem uma solução. Você tem eu vou tirar aqui de uma manga uma solução para todos os problemas. Isso não existe. O segundo é quando você entende que essa humildade é você reunir as pessoas especializadas em cada área, para que essas pessoas possam, uma vez diagnosticando esses problemas, elas darem a orientação para as soluções.
E o terceiro passo é exatamente ouvir a comunidade para saber se a comunidade, pautado nesse projeto que está sendo apresentado, é o que realmente ela quer. Eu vou dar um exemplo aqui com a Lídia. Então, a Lídia, eu sei que a Lídia gosta de bolo. De repente, Lídia, eu vou chegar aqui e fazer um bolo pronto de chocolate e eu vou lhe entregar. Mas a Lídia gosta de doce, mas ela não gosta de bolo de chocolate. É isso que acontece, por exemplo, com um plano de governo. Você não pode criar um plano de governo dentro de um escritório, depois apresentar para a imprensa e dizer, ele está pronto. Plano de governo tem que ser construído com as pessoas para a Lídia, para que eu possa saber qual é o bolo de chocolate ou o bolo que você gosta, quais são os seus desejos, as suas ansiedades. Os técnicos, eles entram quando a comunidade se manifesta dizendo, nós precisamos disso. E aí cabe a esses técnicos, uma vez produzindo esse plano de governo, trazendo até aquele que se coloca como pré-candidato e dizendo, é viável isso? Quais são os caminhos adequados para solucionar este problema? E é isso que nós estamos construindo nesse momento. E nesses ingredientes para esse bolo de proposta de governo, que pontos o senhor já detecta e já consegue estabelecer como prioridade para compor a sua proposta a ser apresentada na campanha eleitoral? Elivaldo, no primeiro momento nós estamos ouvindo as classes, né? As classes estão sendo ouvidas e eu não poderia negar que uma das primeiras classes que foram ouvidas é a classe do magistério. Eu até costumo dizer o seguinte, eu tenho 25 anos de magistério. A minha história, eu comecei aos 12 anos de idade como menor aprendiz da Caixa Econômica. Aos 22 anos de idade, eu me tornei professor de História na cidade de Teresina e percorri vários lugares do Piauí, ministrando aulas em grandes revisões como Floriano, Picos, Oeiras, Parnaíba. Depois, aos 32, eu me tornei advogado e professor de Direito. E mais recentemente, nos últimos 7 anos, eu me tornei mediador de conflitos. O mediador de conflitos, o professor, o advogado, ele termina se unindo, tudo isso num projeto só, conhecer gente, pessoas, abraçar pessoas e sentir essa ansiedade. Daí eu disse e tenho dito a todos os amigos, é possível a gente ouvir todos os grupos e até dialogar sobre várias soluções, mas existe uma coisa que ela, na verdade, é o esqueleto de todo esse processo, que é a questão educacional, a valorização do profissional da educação, porque eu acredito numa educação que possa realmente transformar a história do Piauí. Professor, o senhor teve ali o seu momento de celebridade nacional, né? O senhor ficou conhecido nacionalmente quando um vídeo do senhor ali segurando nos braços o filho de uma aluna viralizou. E o senhor se coloca aí fora desses dois grandes grupos políticos, fora dessas estruturas. As redes sociais vão ser aí esse principal mecanismo de comunicação com o senhor, com a sociedade, até mesmo o senhor falando aí que quer ouvir a sociedade para construir esse plano de governo? Lídia, no dia 25 de março, quando lançamos a nossa pré-candidatura, foi uma sexta-feira. Na segunda-feira, Joelson, eu tinha respondido mais de 3.200 mensagens no Instagram. Então, são pessoas que nos conhecem, pessoas que ficaram, na verdade, surpresas com isso e pessoas que, na verdade, já estão dando várias soluções para vários problemas. As redes sociais, elas trouxeram uma coisa extremamente importante. Nós temos uma estrutura pré-estabelecida, que nós conhecíamos até 5 anos atrás, mas nesse momento, o cidadão que está lá em São Raimundo Nonato, ele fala instantaneamente comigo. O cidadão que está lá em Prata do Piauí, ele consegue mandar uma mensagem quando eu estava saindo exatamente do meu escritório para chegar até aqui. E essa mensagem ela é feita diretamente à minha pessoa e a resposta ela é também imediata. Nós vamos vivenciar um dos maiores processos revolucionários que começou em 2018, mas vai se consolidar em 2022. Esse processo político partidário, esse processo eleitoral que vai acontecer agora, ele vai ser a grande surpresa, não só do nosso país, mas principalmente do nosso Estado. Essa é a revolução, porque é aqui onde nós estamos encontrando a independência do cidadão. Se eu não ouvi-los, se eu não chamá-los para o processo partidário, se eu não conclamar esse diálogo entre os nossos pré-projetos e ouvir essa comunidade, certeza absoluta, nós não vamos chegar a lugar algum. Pré-candidato Alessander Mendes, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, pré-candidato ao governo do Estado pelo Podemos. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço e eu quero, na verdade, convidar você a participar dessa jornada democrática da história piauiense. Esse momento, sem sombra de dúvida, é um dos momentos mais importantes de nossa história e você não pode ficar de fora disso.
Muito obrigado, pré-candidato Alessandro Mendes. Nós vamos para o intervalo, na volta, Edivaldo Barbosa e Lídia Brito seguem falando de política aqui para nós. Voltamos já.